Olá pessoal, nesta aula nós vamos ver como é que fazemos esta frente da Kombi Corujinha. Talvez seja a parte um pouco mais complicada de se fazer da Kombi Corujinha, mas é a parte que mais caracteriza essa miniatura. Então é importante que a gente observe bem os detalhes de como é que é feita essa frente aqui. Eu tenho aqui já um pedaço de madeira que eu vou utilizar para fazer essa parte de baixo. Eu já tenho riscado aqui a forma de V e aqui a parte de baixo onde eu vou fazer o arredondamento para fazer a frente arredondada conforme essa daqui, ó. Então, primeiramente eu vou cortar este V para depois fazer esse arredondamento. Depois de cortado este V, que eu vou desenhar, vou usar esta peça aqui para desenhar aqui, onde eu vou fazer esta peça. Então, nós vamos cortar, fazer todo esse desenho aqui e depois nós vamos recortar mais uma peça para colar na parte de trás aqui dessa aqui, porque aqui já foi arredondada, já foi desgastada, então não dá para ver que ela era reta para cima aqui. E daí nós vamos colar mais uma parte aqui para depois fazermos essa inclinação e conseguir fazer essa peça inteira. Então ela é feita em duas partes e nós vamos ver na sequência como é que é feito isso daí. Primeiro nós vamos começar cortando esta peça em forma de V. Agora que está feito o corte, esse corte aqui, eu vou lá para a minha lixadeira e vou fazer esse rebaixo aqui, ó. Você pode fazer também no formão ou numa plana manual, mas eu vou para a lixadeira tirar o maior, depois eu faço o acabamento mais fino com outra ferramenta. Então, por enquanto, eu vou deixar assim, dá para rebaixar um pouquinho mais aqui na borda, depois arredondar um pouquinho por baixo aqui e mais um pouquinho por cima. Mas a princípio a peça é feita dessa forma aí. Agora nós vamos, com esta peça aqui, nós vamos desenhar a parte superior e recortar. Como eu falei antes, agora nós vamos partir para este corte desta peça aqui. Só que para começar eu vou desenhar essa parte de baixo usando esta peça, porque ela tem que encaixar perfeito. Então eu vou fazer o desenho, riscar aqui, e depois eu vou cortar com bastante cuidado para ela ficar exatamente conforme o desenho. E a partir daí nós vamos desenhar esta parte superior aqui, vamos recortar neste formato e depois vamos cortar uma segunda peça com esta parte superior aqui, com o mesmo desenho, e colar por trás. Vamos colar por trás desta peça que nós vamos recortar aqui, para que a gente consiga fazer esta inclinação, porque vocês podem observar aqui que tem uma emenda aqui, ó. Então eu vou cortar esta peça aqui neste formato, depois vou cortar uma outra neste formato de cima e colar na parte de trás.
para depois eu fazer esse arredondamento e fazer este trabalho aqui para que a peça fique assim. Então eu vou recortar, desenhar agora aqui e vou recortar e na sequência a gente mostra como é que faz isso. Depois, na hora de fazer esse projeto aqui, você pode usar o PDF para fazer esse recorte aqui, mas eu prefiro fazer isso assim, porque às vezes o corte não fica bem no formato como é para ser, assim eu consigo reproduzir exatamente igual a esse recorte aqui, o encaixe perfeito. É claro que tem que ir cortando bem devagarinho, com bastante cuidado, para que fique exatamente em cima desse risco aí. Depois, depois de cortado, nós vamos colocar essa peça sobre aqui, ou você vai usar o PDF e vai fazer este recorte aqui daí. Aqui para você ver como é que ficou. Aqui, essa peça aqui está um pouco mais grossa ainda, nós temos que dar mais uma afinada, mas ela vai ficar nessa posição. E aí, nós vamos ter que rebaixar essas partes aqui, no formato desta peça. Mas antes disso, nós vamos fazer o desenho aqui do para-brisa. Vamos recortar e depois a gente, no caso ali, vocês vão usar o PDF, vão colar o PDF aqui em cima e vão recortar. Eu vou usar essa peça para fazer o desenho. Vamos recortar para depois nós fazermos uma outra peça aqui no fundo para colar na parte de trás aqui. Então já desenhei aqui a peça conforme esse bico à frente aqui. Vou recortar a janelinha, o para-brisa aqui, as laterais. E depois nós vamos recortar uma outra peça dessa altura para cima e vamos colar na parte de trás aqui. Então, pessoal, tem que fazer essa peça agora, arredondar toda a frente dela. E para fazer essa parte inclinada para trás aqui, nós temos que fazer essa segunda parte aqui, ó. Você vai recortar aqui, vai deixar no formato, você vai arredondar conforme está aqui, vai tirar toda essa parte, esse canto aqui, conforme o desenho.
E aí nós vamos colar esta peça aqui na parte de trás, ó. Tá vendo? Vai ficar assim, vai colar essa peça aqui na parte de trás, para depois de colada a gente fazer esse trabalho. Vai tirar toda essa parte da frente aqui, respeitando esse arredondamento, e este daqui também. E na parte de cima vai ficar desta forma aqui, ó, conforme esse semicírculo aqui. Aqui de cima vai tirar tudo, e respeitando, claro, esta inclinação. Este risco aqui, porque não é exatamente aqui que vai ficar. Aqui vai ser, é o que você vai visualizar lá na frente, ó. Então, a gente vai acabar desbastando, a gente vai colar e vamos ver na sequência como é que vai ficar isso daí. Nós vamos colar, depois vamos fazer o trabalho de arredondamento e conformação de toda a frente aí. Aqui eu fiz a colagem da peça, coloquei ela nesta posição aí, no mesmo formato da frente. A única coisa que depois, aqui dentro, nós vamos ter que colar uma pecinha nesta posição assim, porque aqui vai ser a coluna do meio do para-brisa. Então, como a gente vai desbastar conforme o desenho aqui, ó, ela praticamente vai ficar sem coluna por dentro. Então nós vamos ter que fazer um engrosso aqui também. Mas isso é bem tranquilo, só colar um triângulozinho aqui e tá resolvido. Eu já vou mostrar na sequência como é que fazemos também. Seguindo com o vídeo aqui, eu tenho essa parte da frente da Kombi aqui já feita, essa peça já arredondada. Tenho esta parte da frente com esta peça aqui colada também. Por que que eu preciso colar mais uma dessa formato aqui? Porque a hora que eu for desbastar essa parte aqui, se não tiver essa peça aqui, ela se acaba sem conseguir fazer essa parte aqui, ó. Então eu vou colocar aqui assim e vou ter que conformar ela conforme esta curva aqui da frente, ó, que ela encaixa aqui. Então essa parte escura com a escura, a clara com a clara. Eu vou fazer o arredondamento da parte da frente aqui primeiro, e depois com o formão eu vou tirar fora essa parte aqui. Essa parte da frente nós vamos desbastar tirando tudo isso daqui, respeitando este arredondamento, respeitando essa curva aqui que é a curva da Kombi. Então todo este canto e essa parte da frente aqui vai sair, e respeitando a inclinação da frente aqui também. Então essa parte vai ficar desta forma aqui, ó. Fazendo essa curvatura da frente da Kombi. Eu vou lá para a lixadeira e vamos ver como é que nós fazemos isso. Fiz o acabamento mais grosso. Agora eu vou desgastando devagarinho, porque eu corro o risco de deformar a peça se eu atacar com mais lixo. Então eu vou fazer este encaixe aqui, vou fazer este corte aqui, e depois eu vou fazer o acabamento mais fino para concluir a peça. Como eu mostrei antes, agora que eu fiz esse arredondamento inicial aqui da frente, não está feito totalmente o acabamento ainda,
mas eu já fiz esse arredondamento inicial. Eu vou colocar aqui e vou recortar esta parte aqui, ó, mais ou menos no mesmo ângulo que este corte dessa lateral aqui, ó. Tá vendo que tem um risco aqui? Então nós vamos fazer esse corte para depois a gente fazer o acabamento mais fino. Eu prendi a peça aqui na minha Morse. Eu vou fazer um corte com cerote japonês devagarinho aqui. E depois a gente faz o acabamento com formão. Então o objetivo é fazer esta curva aqui, ó. Tá vendo aqui que ainda não está encaixando direito, então vou ter que tirar mais um pouquinho aqui até que fique o encaixe perfeito. Antes de continuar aqui, eu vou fazer o recorte deste lado também, para daí ficar um pouco mais fácil para a gente continuar trabalhando. Aqui eu já fiz o recorte dessa parte aqui também. A frente está bastante arredondada já. Só que nós vamos ter que tirar um pouquinho mais depois. Mas a princípio é isso daqui. Agora vamos tentar encaixar a frente aqui, ó. Ela ainda não fecha direito. Eu preciso desbastar mais um pouco aqui, ó. E acredito que um pouco mais do outro lado também. Então é isso. Vamos desbastar mais um pouquinho na parte superior aqui, para que a frente se encaixe direitinho ali. Então pessoal, fiz mais um ajustezinho ali. Vocês observam que está praticamente fechando a frente aqui. Então é assim que a gente trabalha, assim que a gente faz. Vai testando, vai lixando. E a frente aqui está praticamente pronta. A frente aqui está praticamente pronta. Ficou bem arredondadinho. E é claro que depois que você montar ela, que você colar, você vai fazendo mais ajustes. Aqui vamos ter que dar fazer mais um acabamento. Esta parte aqui deixar mais alinhada possível. Vocês vão ver que vai ficar bem bacana o projeto aí. Aqui pessoal, eu fiz a parte da frente, já conformei aqui. Ela praticamente fechou certinho. A única coisa é que aqui vocês observam que ficou uma fresta entre esta peça aqui e essa frente aqui, tá vendo? Tá vendo que sobra uma frestinha ali? Então nós vamos tirar essa peça fora e vamos colar para o lado de dentro aqui, ó, uma pequena tirinha, fazendo uma curva. Eu vou colar aqui, depois eu mostro para vocês como é que a gente vai trabalhar aqui. Aqui eu colei duas pequenas peças, ó. Para quê? Para mim conseguir fazer essa pequena curva aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma curvinha nessa parte de baixo aqui? Então aí eu vou conseguir desenhar ou conformar a peça conforme a frente aí. Depois que você faz um pequeno rebaixo aqui nessa peça que você colou, e aí vamos para a lixa e vamos ajustando aos pouquinhos até encaixar certinho na carroceria da Kombi. Quase deu certo, tem que desgastar mais um pouquinho e aí vai fechar a frente aqui, ó.
Então, pessoal, aqui agora dá para ver bem certinho como é que fechou, principalmente essa parte de baixo aqui, ó. Eu colei essa peça ali, fiz o lixamento, fui ajustando até ela fechar a frestinha bem certa aqui, ó. Tá vendo que não sobra nada de espaço, mesmo considerando essa curva aqui, ó. E na parte de cima, aqui também tá fechando certo. A partir do momento que eu colar essa peça aqui, eu vou colar aqui no fundo. E depois, na sequência, depois de colar essa parte do fundo, a gente vai ajustar bem certinho, vai fazer mais arredondamento aqui e deixar bem alinhadas as peças. Aqui, este bico tem que ser colado desta forma. Ele vai ter que ficar uma pequena rebarba para fora aqui. E aqui ele tem que ficar reto. Só que aqui vocês veem aqui que ele tá liso aqui, então eu vou ter que rebaixar um pouquinho mais essa parte escura para que fique um friso da parte de cima. Tá vendo? Tem que ficar mais ou menos assim. Então eu vou ter que rebaixar um pouquinho mais essa parte escura aqui para que sobre a parte de cima para fora. Aqui, pessoal, depois de vários ajustes a gente conseguiu alinhar aqui, ó. Então aqui fica bem certinho com a angulação da lateral. Consegui fazer o ângulo que fecha aqui. Então assim, você montou essa peça, vai ajustando, vai testando, vai colocando. É difícil você vai conseguir cortar a peça que vai encaixar perfeitamente na primeira pegada. Vai ter que ir lixando, ajustando. Ficou com folga, acrescenta um pouquinho de madeira, sobrou, lixa um pouco e assim vai ajustando. Então a frente da Kombi fica dessa forma. E aqui tem que fazer mais uns ajustes ainda. Aqui na lateral tá sobrando uma rebarba aqui, ó. Essa parte aqui tá um pouco para fora do que essa aqui, mas é assim que a gente faz. Na sequência eu vou dar mais uma lixada, fazer mais uns ajustes até finalizar bem certinho a frente dela. Aqui ela fica com esse biquinho um pouquinho ressaltado, conforme a imagem aqui, ó, mas é a mínima coisa, 1 milímetro, no máximo 2 milímetros, para fazer essa frente arredondada aí, beleza? Então é desse jeito que a gente vai conformando e fazendo esta frente da Kombi Corujinha. É um pouco trabalhoso, mas o resultado é legal.